Jornal da Capital. Tal Entrevista. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do PROCON, doutora Gisela Simona. E, dentre outros assuntos, nós vamos falar sobre multinegociação de dívidas e o pronunciamento na CPI da Energisa. O pessoal da Energisa convidou a senhora para ir lá na CPI, né? Bom dia, apresentador conosco. Bom dia, Antero, e a todos os ouvintes da Rádio Capital. Importante aí a presença aqui para a gente poder esclarecer aí a população, informar o que está acontecendo na agenda aí do direito do consumidor. Na verdade, os convites até agora surgiram a participação nas audiências públicas, né? Ainda não teve para o depoimento na CPI em si. Na verdade, nós tivemos um convite oficial, que foi a audiência pública que aconteceu na última era no município de Rondonópolis, né, onde nós tivemos lá uma audiência participativa. Acredito que tínhamos mais de 300 pessoas aí participando né, como também toda a bancada aí, o Tiago Silva, o delegado Claudinei, né, o deputado federal Medeiros, né, a bancada que é ali da região de Rondonópolis estava presente também, participando aí da população. Tá, e qual que é a principal reivindicação da população lá, pelo que você percebeu das perguntas, etc.? Na verdade, é a reclamação que nós estamos ouvindo do Estado, as contas que, de repente, tem um pico, né, você tem pico de consumo e, de repente, essa conta sobe, né, e não há uma justificativa para o consumidor ali do porquê essa conta tem tentado tanto. Tem muita gente que eu tenho ouvido, eu cheguei a dizer aqui o seguinte, que teve um mês de excessivo calor, eu acho que foi agosto. Agosto, setembro. Agosto, setembro. E que, portanto, seria normal ter um acréscimozinho na conta. A gente fala o seguinte, tudo bem, mas e aí na minha área rural, onde eu não tive nada ligado lá, por que aumentou tanto assim? Então, o PROCON, aí nós estamos, na verdade, de todos os casos que recebemos, nós já temos aí, para nós, planilhar um pouco alguns problemas com relação à prestação de serviço da Energisa. E um dos problemas que tem gerado esse alto consumo para o cidadão é, na verdade, a ausência habitual da leitura. O que ocorre? A normativa diz que a empresa ela tem que fazer uma leitura presencial num prazo entre 27 e 33 dias. A Energisa não tem feito essa leitura frequente. Então, muitas vezes, ela fica 1, 2 meses só lançando por estimativa. Quando ela vai até a sua residência e futura, você tem um resíduo daqueles que eventualmente não foi registrado na estimativa e mais o convênio. Isso faz com que você saia daquele histórico habitual e acaba de um consumo maior. Né? Até aí você poderia dizer, mas então ele consumiu, não está sendo cobrado a mais. Influencia por quê? Porque aqui em Mato Grosso, como em todo o país, o IC é escalonado. Então, quanto mais você consome, mais imposto você paga. Quando você sai da sua lei atual, você, na verdade, acaba indo para uma alíquota de ICMS maior a que habitualmente você paga. Então, que aí a contribuição de iluminação pública também é proporcional ao consumo. Então, nós temos um problema que se refere à má prestação de serviço da concessionária, que não tem feito regularmente o seu papel de leitura mensal e que tem gerado esse acúmulo no consumidor para pagar. Como se não bastasse, meses, como nós tivemos setembro e agora já está anunciado para novembro, a bandeira vermelha, que a cada 100 kWh você paga R$ 4,00 impostos por esse consumo. Então, o que a gente tem dado, e na área rural esse problema é muito mais grave ainda, Antero, porque nós temos aí, são 3, são 5, são 10 meses de leitura regular, então o cidadão ele vai até pagando o mínimo que é a indisponibilidade, e quando a concessionária vai, tem todo um acúmulo de consumo ao consumidor. Você está levantando um tema aqui espetacular. Quer dizer, a Energisa deixa de fazer a medição em maio, junho e julho.
Aí vai fazer a edição em agosto. Exato. Aí, lá no mês de agosto, porque aqui nos 3 meses anteriores era uma estimativa, e se teve média que isso, quer dizer, acumula tudo para agosto. Exato. E ao acumular tudo para agosto, o cidadão, que às vezes poderia ser até isento de pagar imposto, Exatamente. ele passa a pagar imposto. Exatamente. Não tem como partilhar na conta? Então, Quer dizer, porque assim, se referir, olha, em maio de medir isso, tá bom, mas isso na conta não cobra imposto. exato. Em junho deixou de medir isso na conta de junho não cobra imposto. Você entendeu, né? Entendi perfeitamente, senhor raciocínio. Aliás, que você está falando, né? Exatamente. Finalmente eu compreendi nesse estado. Eu tenho andado, Antero, e às vezes quando eu falo, as pessoas têm dito, então é um alto, as pessoas levam para esse lado. Não é. O problema é exatamente o acúmulo de consumo. E o que ocorre? Você disse, por exemplo, Mato Grosso, de 0 a 100 kW, a pessoa é isenta do pagamento de ICMS. Se regularmente paga sem ICMS, mas se no mês seguinte se faz o acúmulo e acaba ficando aí 5 kW, o ICMS que você não pagava, você já vai pagar 10%. Então veja aí que está ocorrendo isso no nosso estado. E é falso isso, quer dizer, é um dado fake, né? Sim, porque na verdade tudo decorre da má prestação da concessionária, né? Então isso é algo, na própria audiência pública que nós tivemos aqui em Cuiabá, na Assembleia Legislativa, a Energisa chegou a confessar ali 21 mil consumidoras por mês na área urbana que ela não consegue ler. Abri aqui o telefone 3054-1019. Se você tiver pergunta, a doutora Gisela Simona, pode ligar para ou mandar sua indagação pelo WhatsApp 9107-4204. WhatsApp 98107-4404 e o telefone 3054-1019. Doutora Gisela Simona, tem aqui Meu Deus do céu, eu não sei o nome dele. João Guilherme. João Guilherme do Jardim Imperial. Ele está mandando aqui o seguinte: bom dia. O nome disso é má fé. Fazem essa leitura por média no quilowatt barato e cobram no quilowatt caro, fora o imposto escalonado. João Guilherme do Jardim Imperial. Então, a prática é essa que está sendo constatada, né? E aí o que ocorre? Acho que reclamam junto ao PROCON, nós temos ali ajuste disso, né, muitas vezes, mas o que ocorre que é uma situação que nós estamos levando para a CPI. Nós tínhamos a informação nunca do consumidor, os meses que foi lido e os meses que tinha sido estimado. A Energisa retirou essa informação da conta. Então, o consumidor não consegue visualizar, ter esse histórico aí pronto para analisar essa situação. Então, a dica que nós passamos aí para o consumidor é, quando você receber a sua conta, que leitura anterior e leitura atual, tente olhar aí no seu medidor para verificar se isso está lá no padrão. Porque nós já temos casos aí, vendo esse levantamento aí, até já para a CPI, que muitas vezes o consumidor está em que a leitura atual, quando você olha no seu medidor, ela não existe ainda. E essa sugestão tem que ser para a CPI, para determinar, a Assembleia determinar, que a Energisa volte a colocar tudo isso na conta. Exatamente. Né? E tem um ouvinte aqui que quer falar com você. Certo. O Diego. Bom, Diego, tudo bem? Bom dia, secretário. Deixa eu perguntar, e isso sendo provado, não existe uma ação coletiva para os consumidores, para que a Energisa restitui esses valores que foram, não a palavra formada, que foram desviados corretamente dos consumidores? Bom questionamento, porque na verdade é o seguinte, né? Porque aí tem a gente recebendo indevidamente, né? Sim, tem aí... Principal Estado. Na verdade... Porque se até 100 kW é isento. Essa ausência da Energisa vai gerar um problema. Isso aí pode gerar um problemão se a CPI for eficiente.
Problemão não, é um problemão Uma que precisa ser secado e precisa ser resolvido. É uma solução. É uma solução, O que eu aproveito, inclusive, a pergunta, né? Eu aproveito a pergunta para dizer, na verdade, a questão das competências dos órgãos, porque, por exemplo, o PROCON, até nós termos aí, talvez, de receber, ser o balcão, vamos dizer assim, de atendimento do cidadão, né? O PROCON tem apanhado injustamente relação, porque acredito eu e afirmo, na verdade, que o órgão mais tem, na verdade, feito a favor do consumidor no que se refere à energia elétrica no nosso estado é o PROCON. Porém, aí, outros órgãos que têm a competência para a fiscalização da empresa em si. Eu não tenho acesso de dados da Energisa, por exemplo, como a AGER tem. Eu não tenho, por exemplo, o PROCON, embora seja promovente, o PROCON não tem personalidade jurídica para a propositura das ações aí, que cabe também ao Ministério Público essa atuação, né? Então, vê aí que nós estamos diante da situação do PROCON como órgão de defesa do consumidor, em que nós recebemos a reclamação, tentamos o acordo e informa o pagamento, porque nós sabemos que existe um problema aí do prazo de compensação entre você pagar o boleto e, de fato, a empresa identifica que paga, né? Então, não pense você que você vai ao banco, pagou e começou a contar aí as horas para religar. É importante você ligar no 0800 da empresa, então inicie a contagem desse prazo, né? E aí, talvez a exigência sido dada exatamente porque você deu o prazo de compensação, mas aí eu entendo demasiado aí o pedido da Energisa que tem que ter alguém em casa. Assim, precisa aí dentro do seu sistema, do pedido do consumidor, avaliar se esse pagamento foi feito ou não para cumprir a religação. E existe uma recomendação para que o próprio cidadão faça a leitura, evite essa média da Energisa, fazendo a leitura, comunicando a Energisa, olha, na minha casa eu consumi tantos quilowatts, pronto. Uhum. Ele evita essa coisa. A previsão da norma é na área rural. Na rural existe a chamada leitura plurimensal, né, que você, na verdade, deveria sim a Energisa, mas nem toda a área rural tem essa informação, de que você é orientado a fazer a autoleitura e encaminhar, seja via 0800 para a empresa, via aplicativo, em que fazendo, ela tem que seguir a leitura que você fez, por 2 meses, né, e aí, então, ela é obrigada a ir até lá e conferir essa situação. Então, acontece na prática é de que, muitas vezes você não tem essa informação da autoleitura, e aí algo que deveria ser uma exceção, infelizmente está sendo regra na área rural, e quando houve o acordo no PROCON, por quê? Porque a Energisa chega lá e diz o seguinte, parcelo essa conta pelo dobro do número de vezes que eu deixei de ler. Só que o que acontece? O PROCON também não aceita esse acordo porque simplesmente, não volta você para a faixa de ICMS que você seria se fosse pago mensal, não volta você para a contribuição de iluminação pública, deveria ser, né? Então, a proposta de acordo, ela acaba sendo abusiva nesse sentido, porque ela gera custo e ônus para o consumidor. Quer dizer que esse parcelamento acumula para os 100 kW? Bom, isso aí eu não vou entrar no mérito da boa-fé ou má-fé, mas de que traz para o consumidor e que não é possível aceitar esse tipo de acordo, não é. E algo que eu gostaria da consumidora que ligou aqui na Rádio Capital, é de que, na verdade, quando você faz uma ação via PROCON, essa conta ela não é paga para você reclamar, ela fica suspensa durante o período que está tramitando o seu processo, tá? Então, essa situação de que você paga para reclamar, pelo menos via a essa suspensão da conta em questão para que você, então, possa reclamar e, ao final, verificar correto ou não para que haja o pagamento. Eu estou entrevistando aqui a doutora Gisela, secretária de Junta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. E estou na ponta da linha com o senhor Neuzito, é o que discorda de tudo, né? E o que ele está discordando da senhora? Bom dia, Neuzito, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Eu queria procurar para ela o seguinte, negócio de tirar leitura, não é só na zona rural, não. Aqui em Cuiabá tem várias unidades, aqui passaram, tiraram, deixaram duas. Aí vem essa conta depois, sabe lá como.
Outra coisa, o pessoal, a maior parte reclama de energia. Eu reclamo porque não corta. Eu não sei, eu queria até saber dela, ela quer comprar de também tem funcionário, o que é. Por exemplo, tem a unidade da Diamantino, aqui tem a taxada, fica 5 contas e ele me corta com 5 contas, dá R$100, é um prejuízo no bolso. Aí ela pode falar para mim, manda cortar. E eu não cortar, porque minhas unidades são bastante, e se eu mandar cortar uma, inquilino dever uma unidade, ela não liga, essas unidades só liga se ela mesmo cortar. Mas se foi eu que pedi para cortar, ele não liga. Eu acompanho isso há muito tempo. Então, é outra coisa. Tudo pequenos aluguel não tem contrato, porque é opção minha. O contrato é da frente. Não serviu nada embora, se nem servir para o caboclo, ele pega ele some. Então, é opção minha, até que a energia não tem nada a ver com essa parte minha de fazer contrato, obrigado a fazer. Então, eu queria saber, os funcionários da empresa também não é suficiente. Um abraço. Então, obrigada aí pela pergunta. Veja só, o que ele fala procede sim, né? Vence aí, na verdade, isso já ouvi do presidente da GISA, de que eles não fazem 100% dos cortes que deveriam fazer por não darem conta. A inadimplência acaba sendo alta, né? E, na verdade, se dá uma prioridade para o corte daquelas unidades consumidoras que têm reiteradamente atrasos ou algo nesse sentido, né? Isso é uma política interna da empresa que a gente não tem como interferir. A gente infere quando há o corte indevido. Agora, no seu caso, embora é claro que quem é o titular da unidade consumidora, todas as casas locadas, a orientação que o PROCON dá foi um novo morador, façam com relocação, com firma reconhecida em cartório. Por quê? Porque você pode passar a unidade consumidora para esse morador durante o período que ele... e que vai acompanhar o CPF dele. Então, se ele sai de lá, por exemplo, com 5 contas devendo, porque a Energisa não cortou, vai ficar no CPF do locatário. E aí o locador não fica com o prejuízo. Então, a importância dessa questão do contrato para o locador aí de imóveis, seja residenciais ou comerciais, é por conta disso. A titularidade, ela acompanha a locação e o CPF do locatário. Então, isso ajuda muito nessa questão de eventual inadimplência. Estou aqui a doutora Gisela Simona, secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. Se você quer perguntar, pode passar mensagem pelo app no 98107-4204 ou pelo telefone 3054-10, onde você fala direto pelo telefone. Tem uma outra aqui, o seguinte: bom dia, Antero, bom dia, entrevistada, talvez seja respondido. Meu nome é Gerson. Eu falo aqui do centro de Cuiabá. Eu gostaria de perguntar se nós pagamos a nossa conta de energia pela média. Acho que ela respondeu, né? Então, você não deveria pagar pela média, você deveria pagar pelo valor efetivamente consumido no mês, né? E a dica aqui é exatamente essa situação, né, que o colocou, de você fazer, né, nós começarmos aí a ser um fiscal da nossa conta de energia elétrica também. Eu sei que nós temos um problema, principalmente em Várzea Grande e Rondonópolis, que nós temos esse medidor que é no alto e é difícil você enxergar para fazer a leitura. Cuiabá tem muito crescimento vertical. Como é que faz a leitura? Então, você tem aí a questão dos são todos embaixo, né? Na verdade, nos apartamentos, de maneira geral, você tem todos os padrões, colocam fácil visualização, né? Eles geralmente têm uma identificação pelo número do apartamento, então não é tão difícil. O que eu gostaria aí de chamar a atenção, Antero, aproveitando a sua audiência, e algo que eu ouvi no Rondonópolis, que parece que está numa situação até mais dinâmica do que Cuiabá, da troca dos medidores que nós estamos dizendo aqui. A Energisa, ela tem trocado esse medidor que nós chamamos de CP-Rede, que é no poste, para o embaixo ali na residência, que geralmente é no muro, no posto de leite que é colocado ali. Queremos chamar a atenção, essa troca feita pela Energisa, ela não pode ter custo para o consumidor.
né? Nós já tivemos denúncias aí, situações em que o consumidor foi cortado, por exemplo, por inadimplemento, e ele lá e retirou todo o medidor e disse, não, agora você tem que pagar a sua conta e tem que ter outro medidor. O que custa em torno de R$1.000 ou R$1.500 e que não é obrigação do consumidor de arcar com esse custo. Tá? A mudança é a responsabilidade da Energisa, né? Exceto aí quando você tem uma consumidora nova, quer dizer, você está construindo um imóvel, você vai ter ali, você tem que fazer o padrão nos termos da concessionária para ela aprovar e fazer ação nova. Mas essa troca é a responsabilidade da Energisa. Mais do que isso, o consumidor ele tem que estar presente para ver a leitura do medidor que estava, para a leitura que está saindo, que está chegando do novo medidor. Porque também causas aí que nós estamos como má prestação de serviço na CPI é essa ânsia do consumidor, porque você sai com o medidor dali que tinha leitura, você vem com outro medidor que você não sabe se está zerado em alguma outra leitura, e essa primeira conta chega uma boa, que é a soma do medidor que saiu com a conta atual, sem que o consumidor tenha presenciado nada. Isso em Rondonópolis foi algo que ficou muito notório ali na fala do cidadão, de que ele não acordou e logo depois veio uma conta absurda. São 8h03. Nós temos aqui uma pergunta do Luiz Carlos, pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Antero, bom dia, os ouvintes da rádio e a entrevistada. Diga para ela, eles podem cortar a energia em 30 dias de atraso? A gente precisa depois de 30 dias? Antes de 30 dias? Levado para... E se cortar a energia com 15 dias de atraso? A Energisa em Mato Grosso, ela tem se... Aí um dia o da energia foi na rede de televisão aí, no telejornal, falou que não é obrigado a esperar 30 dias. Então, por exemplo, de inadimplemento... Quase 5 dias a cortar a energia. E outra pergunta. Ela tem até 4 horas. Quando eles vão com energia, 8 horas. eles têm que ter uma pessoa presente na casa, eles podem chegar lá e cortar a energia. Ela entende que ela tem a opção E tem mais, eles pedem 24 horas para ligar a sua energia, né? É um absurdo isso. Ser cumprido. Então ela Um dia eu paguei minha energia de cortar lá, paguei minha energia 10 horas, eles ligaram no outro dia 6 horas da manhã. Você vai não, no dia 9 horas, quase 24 horas. De 4 horas. Quer dizer, 4 horas. é um absurdo isso. Se fosse eu que trabalhava na energia lá ligar para mim, eu tava sem energia a noite toda. Porque nós sabemos. É Luiz Carlos Pó. Um abraço e então bom dia a todos. Bom dia, Luiz Carlos. Então, a primeira situação que você coloca aí é a religação das 4 horas, nisso que a gente falou, né? Na verdade, nós entendemos que ela tem que... Desculpa, acabei esquecendo aqui. Com relação a essa leitura, então, tem que ser de 4 horas, né? E quando nós falamos aí, eu não lembro se a pergunta dele foi com relação ao acúmulo, né? Ao corte. O corte de energia, ele, na verdade, o prazo que nós temos aí, tem uma discussão aí da Energisa, mas o prazo da lei estadual é de 60 dias após o comunicado. A Energisa fala que não obedece à lei estadual porque ela é regulada por uma normativa federal. Mas mesmo essa normativa federal que a Energisa coloca, ela fala que é um prazo de 15 dias após o reaviso. O reaviso da Energisa hoje, ele vem com a conta do mês seguinte. Ela não faz um reaviso separado. Então, isso significa que nós teríamos aí pelo menos 45 dias para corte. Esse corte que acontece 5 dias depois do vencimento, ele é ilegal, ele é abusivo, ele não pode acontecer. Porque, minimamente, ela teria que ser após o reaviso, e lembrando, a Energisa Mato Grosso faz o reaviso na conta do mês, que é uma atitude que ela fez, inclusive, para economizar, de não ter que mandar uma carta para você com 15 dias de vencimento, ou no dia seguinte do vencimento, o que ela faz? Ela aproveita a conta do mês seguinte, vem lá no rodapé escrita em aberto com a fatura, e aí, então, a partir dali, começa a contar 15 dias para ela poder correr. E aí, ele pergunta, pode cortar-se em casa? Se ela obedeceu esse prazo de 15 dias após o reaviso, aí ela pode cortar. Paulo Vitor tem uma pergunta para a senhora pelo WhatsApp. Bom dia, pelo entrevistado aí, Antero. Se a Energisa, ela pode
exigir que tenha a escritura, o imóvel ou o título de posse para solicitar a religação, que nem o caso que o Neuzito falou aí, ó. Pedir o desligamento, depois se solicitar a religação, eles não querem ligar, eles alegam que o do comprovante de IPTU ou a escritura. Porém, o imóvel ele sai época como grilo, até hoje não foi regularizado, só tem contrato de compra e venda. E ela já foi ligada, essa unidade consumidora. Eu tinha o nome dela ativo. Porém, como eu pedi para desligar. Verifique isso aí para mim, por favor. Então, na verdade, o que tem acontecido é o seguinte: a Energisa, ela quer e precisa fazer a atualização de seus dados cadastrais e muitas vezes ela tem criado problemas para uma religação. Né? Veja, há um vínculo contratual, ela não pode exigir esse tipo de documento para religar. Né? O que na prática acontece é que muitas vezes a unidade consumidora ela está no nome de um titular e na religação é outra pessoa. Então aí ela pode exigir sim qual é o que você tem com essa casa. Até porque para não indevidamente também pensando do outro lado, colocar uma unidade consumidora religar no nome de alguém que na verdade não está nesse imóvel. Então ela pode ser exigida, mas não é a situação de ter que ter, como foi uma escritura do imóvel ou um documento. Qualquer contrato de compra e venda, ainda que for aquele que a gente trata de gaveta, né, mas que seja reconhecido firma das partes, um recibo que você pagou por esse. Todos esses tipos de documentos devem ser aceitos aí para poder demonstrar que você é o morador dessa casa. Ok, Paulo Vitor, estamos recebendo aqui uma outra ligação da Valdir Antero. Bom dia, Gisela. Sucesso para você, Gisela. Deus te abençoe. Parabéns pelo trabalho brilhante frente do PROCON. Abraços para todos. Abençoada semana. Valdinete, ela não pergunta nada, só te parabeniza. Obrigada aí, Valdinete. São 8h03. Nós vamos agora para a segunda etapa da entrevista com a doutora Gisela Simona. Tem muitas perguntas aqui que foram feitas, a gente vai encaminhar a assessora da doutora Gisela Simona para que a doutora Gisela Simona possa responder pessoalmente. Né? Ela vai ter o telefone das pessoas e vai pessoalmente pelo WhatsApp para cada uma dessas perguntas. E agora nós vamos falar sobre o mutirão fiscal que o governo do estado está oferecendo. Achei espetacular, por exemplo, a decisão do governo com relação ao DETRAN. Mas esse mutirão fiscal é para renegociar dívidas Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, INDEA, DETRAN e a AGE. E o PROCON. E o PROCON. Exatamente. Mas como que o cidadão pode ter dívida com o PROCON? Não, os fornecedores, né? Então, nós temos aí, desde a última sexta-feira, 1º de novembro, né, começou esse mutirão fiscal lá na Arena Pantanal, que é das 8 horas até 18 horas, né? O mutirão onde o cidadão, né, e aí nós temos cidadão, tanto pessoa física como pessoa jurídica, que tem débito, né, com esses órgãos ou com o PROCON, a possibilidade de ir até lá e renegociar, né, com 75% aí de desconto nos juros e parcelar, né, esse débito. Né, o que é importante, né, saber também débitos aí que tiveram seu fato gerador, eles tiveram, no caso do PROCON, as decisões administrativas até 31 de dezembro de 2016. Né, o PROCON, ele participa desse mutirão com mais de 1.000 processos aí, dá em 2 bilhões aí aptos à renegociação. Só no PROCON? Só no PROCON. 22 milhões. Exatamente. E o PROCON tem aí devedores que são só. Nós temos aí grupos econômicos, grandes bancos, em telefonia, nós temos aí concessionárias de água, de energia elétrica, que são devedoras do PROCON, como também nós, né, aí em todo o estado de Mato Grosso, muitas vezes donos de supermercados, né, a parte disso de maneira geral, que está envolvida e que tem essa grande oportunidade de renegociação. Né, porque o mutirão fiscal,
ele não entra só a parte de tributos, né? Entra tributários e não tributários. Então, é isso que entra PROCON, SEMA, né? Que tem a parte do DETRAN de multas, né? Que entra também nesse mutirão. Tá. O que está sendo feita a negociação? Por exemplo, a negociação do DETRAN parece que é em 12 vezes no cartão, é isso? Essa, na verdade, independente do mutirão, né, o DETRAN, ele agora tem uma lei recente, né, sancionada aí pelo governador, e começou aí já no final do mês essa possibilidade de poder parcelar esses débitos, né? Não vou entrar em detalhes do DETRAN aqui, porque eu não sei muito bem como funciona também, mas sabendo sim que a partir de agora você pode, tanto o IPVA quanto a questão das multas aí junto ao cartão de crédito. E as multas e as punições? Dívidas aí que se referem já inscritas na dívida ativa como um todo, que o cidadão também tem, né, que era junto, escreveu na dívida ativa, agora a negociação é com a PGE, estão lá aptas para serem aí negociadas. É a primeira vez que participa desse tipo de mutirão? Nós já participamos do Regularize, que foi no ano passado, pela primeira vez, né? E esse ano estamos com um número muito maior de processos aí, né? Teve toda uma força-tarefa aí junto à Procuradoria Geral do Estado para que a gente, de fato, fizesse a inclusão em dívida ativa, dos aí sem recebimento do PROCON, né? E que, na verdade, estão aptos aí para entrar no mutirão. E vocês têm entrado em contato antecipado direto com esses fornecedores? Então, para motivar ir lá para o mutirão ou não? Sim, tem a própria publicidade do Estado, né, da SECOM, que tem sido feita. Nós temos aí, na verdade, encaminhado um e-mail marketing que diz, né, que é para esses fornecedores que são devedores aí no Síria. Nós temos muitos devedores que não têm sede aqui em Cuiabá, Grosso, né? Então, muitas vezes pode não estar recebendo essa publicidade direta do Estado, mas que a gente está ficando com eles via e-mail, né, via diz aí, que são possíveis acesso fora do estado de Mato Grosso. Bom, são 8h20. Eu estou entrevistando aqui a secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, a doutora Gisela Simona. Vou virar a página aqui. Agora vou entrevistar a presidente do PROS e possível candidata do PROS à Prefeitura de Cuiabá. O vereador Dilemário esteve aqui e disse, não, o PROS tem que ter candidata e a nossa candidata é a doutora Gisela. Da candidatura da doutora Gisela, é isso que é a base do PROS? Como é que está o PROS nesse sentido? A base tem se posicionado nesse sentido, Antero, mas, como você bem sabe, essa não depende só de nós, depende de todo um contexto e da construção disso. Então, hoje, o que a gente, de muito concreto, eu tenho repetido isso, é fortalecendo o partido. Então, a gente já se reúne aí mensalmente, agora estreitando já canalmente, para a preparação dos pré-candidatos a vereadores. Esses sim, nós já temos um número de 32 pré-candidatos. Estamos aumentando esse grupo, né, no sentido de fortalecê-los com conhecimento tanto no âmbito pessoal, como discutindo aí sobre a nossa cidade de Cuiabá. Nessa eleição vai poder dar 1,5 o número de vereadores, é isso? Exatamente. Então 37 candidaturas. Isso, exato. Das quais 30% de mulheres. Exato. 11 mulheres. São 11. Não é muito fácil, né? Eu digo que as mulheres... É um absurdo isso. As mulheres são 52% do eleitorado. Exatamente. Se as mulheres quiserem, elas fazem uma revolução. Fazem, né? Inclusive, digo que meu sonho seria fazer a inversão no PROS, né? Você ter os 70% de mulheres, né? E, na verdade, completando toda a chapa com os homens aí. Não por nenhum o feminismo, mas no sentido de fato, você ter a mulher participando. O natural seria pelo menos 52%. Exatamente. Que é o retrato da sociedade. 52% de mulher, 48% de homens. E nós torcemos muito. Diz. Nós torcemos aqui na Câmara de Vereadores, no próximo ano, a gente possa ter essa representação lá. Temos aí pelo menos 50%, né? Hoje não temos nenhuma mulher, mas temos aí 50% pelo menos da Câmara composta por mulheres. Isso seria um grande ganho para a nossa Cuiabá. E com relação à candidatura?
A candidatura, nós sabemos aí o quanto que uma candidatura à prefeitura ela é pesada, né? Pesada do ponto de vista aí, dos grandes grupos aí, que na verdade quando só da gente que pode ser, a gente já começa a apanhar, Antero. Mas faz parte do contexto político, os candidatos se inventam e se enfrentam a barreiras difíceis, mas que a gente vê com naturalidade quando você não tem causas, né, na verdade, para bater. Mas o principal desafio aí, ele é interno, que eu acredito, no sentido de você ter bons nomes, no sentido de você ter boas propostas, no sentido de você ter um bom assessoramento para conseguir aí, de fato, se dar candidato, né? Doutora Gisela Simona, muito obrigado. Sucesso à frente do PROCON e, se for candidata, sucesso também. Eu que agradeço aí pela participação, a todos os ouvintes aí da Rádio Capital, né, e dizer aí que o PROCON está sempre à disposição, nosso endereço ainda um pouco novo para alguns, nós estamos na rua Baltazar Navarros, 567, ali esquina... Baltazar Navarro, nem eu que sou cuiabano sei, explica para mim aí. É a rua ali do antigo pronto-socorro, esquina, né, da rua do antigo pronto-socorro da capital, que é a General Vale, né, com a esquina ali, não dizer comercial para ninguém aqui, com a Cliniprev. Então, você tem o antigo Cine, né, da capital, que todos conhecem, um ponto de ônibus ali em frente, né, antigamente... Então, estão abalados, o PROCON ali ficou tudo para o PROCON? Ficou, o PROCON está no prédio, né, de 2 andares aí, e ao lado ainda tem as salas que são os conselhos, né, o Conselho da Direitos Humanos, né, enfim, o adolescente permanecem ali, né, então o PROCON tem uma área, assim, de 1.200 metros quadrados ali, está atendendo a população, né, nesses últimos dias, por conta dessa CPI da Energisa, o nosso almoço aumentou 400%, é algo assim, que a gente até discuta. 400% o quê? Em relação à Energisa. Né, nós registramos uma média mês, 130 reclamações contra a Energisa. No mês de outubro, que nós fechamos semana passada, foram 1.080 reclamações só contra a Energisa. 400% o número de reclamações. De reclamações, exatamente. Né, então, dá exatamente um pouco por essa observação do consumidor referente à sua compra. Acho que nós entendemos que é importante até para poder, de fato, você ter a certeza se o que está pagando é correto ou não. Doutora Gisela, ali era o antigo prédio da LBA, Coronel Meirelles, doutor Homero, que fizeram grandes trabalhos ali, sim, à frente da Legião Brasileira de Assistência. Verdade. Aí depois virou o Cine. Exatamente. E agora está virando o PROCON. Exatamente. E o Cine foi para onde? O Cine hoje está da idade do ganha-tempo. Tá certo. Doutora Gisela, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. Um bom dia a todos.